Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Coepcast, o nosso podcast do Grupo Coep, onde você vai encontrar informações, novidades, atualizações sobre todas as áreas da oftalmologia com os maiores especialistas do Brasil, né? E de uma forma muito prática, direto ao ponto, sem muita enrolação, para que você consiga assistir aí no seu consultório, no carro, no trânsito e se atualizar, né, no seu tempo, do seu jeito. Hoje eu tenho o prazer imenso de estar aqui com o Dr. Celso Takashi Nakano, um dos caras que mais opera catarata no Brasil, um dos precursores aí no país no implante de lentes intraoculares de alta tecnologia. E é um prazer imenso ter você aqui, Takashi. Seja bem-vindo. Bom, obrigado, Glauco. Prazer enorme estar aqui com vocês novamente, né? Porque aqui é a nossa casa, aqui em São Paulo, no estúdio do Coep. E vai ser um prazer compartilhar um pouquinho dessas novas experiências. Principalmente, acabei de voltar do Congresso Europeu de Catarata Refrativa, lá em Copenhague, e a gente vai discutir de algumas novidades que a gente acabou vendo por lá. Boa. Então, essa é a ideia do Coep, né? Principalmente agora, da nova era do nosso podcast, trazer essas informações, atualizações bem quentes para que os alunos aqui do Coep estejam sempre um passo à frente. E lá na ESCARS, né, que foi em Copenhague agora, se discutiu muito sobre as novas lentes, né? Tem vários lançamentos aí chegando no Brasil. E foi falado bastante da Odyssey, né, que é a nova lente da Johnson & Johnson. Conta pra gente um pouquinho como é que foi lá e como é que eles estão lançando, quais são as novidades dessa lente. Legal, Glauco. Você falou muito bem, a ESCARS cresceu muito. A gente estava comentando até antes do início desse podcast como a Europa, né, tá mais adiante, né, é um pouco mais liberal, né, pelo menos por enquanto, porque existe rumores que vai fechar um pouquinho o cerco lá, mas está muito grande, tem muito lançamento, muitas opções, tá? Então a Odyssey é uma dessas grandes novidades que foi lançado já há quase um ano atrás na Ásia, Pacífico, Europa e Estados Unidos também, tá? Então a Odyssey está sendo lançada nesse momento aqui no Brasil, tá? E assim, os resultados são bem promissores, tá? Então, assim, eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões, né, de board, né, então reuniões fechadas com o pessoal que desenvolveu a tecnologia, né, os mentores mesmo da tecnologia, e também pegar informações de médicos, né, então tanto dos Estados Unidos, Carol Maia, tá, como Del Corral lá da Espanha, de Madrid. Então, que estão com uma casuística muito boa já. Legal. Né? E passando essa experiência para nós, cirurgiões aqui do Brasil, que a gente vai estar iniciando os implantes, né? Alguns já implantaram aqui no Brasil, alguns colegas, e semana que vem, né, eu vou estar implantando a minha primeira. Provavelmente quando o pessoal estiver assistindo o podcast, eu vou ter implantado já, mas assim, as expectativas são bem positivas. Legal, os primeiros estudos foram bem promissores, né? Lógico que com o tempo a gente vai adquirindo mais dados, conhecendo um pouco mais da tecnologia, mas o posicionamento da lente, né, pela Johnson é um pouco diferente do que a gente vinha tendo até então, né? Ela é uma lente que foi colocada como um full range, né? Mas que talvez entre no mercado de competição aí com as trifocais que a gente já conhece, talvez Panoptix, Geometric, né? A gente tem a Galaxy também, que vai chegar em breve no Brasil. E como é que foi apresentada essa parte de ser um full range? Quais as diferenças aí na lente? Então, essa classificação de lentes, ela vem sendo modificada no último ano, vamos falar assim, né? Então, antigamente a gente falava assim, muito em EDOF, bifocal, trifocal, tá? E hoje é um pouco mais, não digo complexo, mas mais amplo e mais completa essa classificação. Então teria a Full Range of Vision, que corrige de longe, médio, perto, só que com as transições, né, tipo mais abruptas ou mais smooth, né, então mais suaves, ou a Continuous, né, então, e o novo posicionamento dessa lente Odyssey é que ela é um Continuous Full Range of Vision, tá, então, que cobriria desde longe, infinito até perto, tá? Então sem transições abruptas, tá? Então, e ela não vem para substituir
né, ou upgrade de uma Synergy, né? Então, Sim. como se fosse uma Synergy Plus ou 2. Não, o desenho é totalmente inovador, tá? Então, a gente conseguiu discutir bastante sobre isso, né? Então, tem transições, né, dos picos dos quinoformes muito mais suavizados, tá? Sim. Então, e uma das coisas muito importantes que o pessoal, né, apontou para a gente é que é uma lente que ponto a ponto foi personalizada, né? Então, cada ponto da lente, para que consiga aliar o melhor resultado em termos de distribuição de energia nos diferentes pontos focais, né? Então, longe, médio e perto, também diminuindo essa questão dos efeitos indesejados, né? Halo, glare, starburst. Então, é uma lente que esses resultados clínicos preliminares, então, tem mostrado justamente isso, né? Então, uma pouca incidência de queixas, né? Queixas muito brandas em relação a halos, glare, tá? E um resultado visual muito bom mesmo, né? Então, longe, médio e perto. Então, por isso que a gente tem uma boa expectativa aqui no mercado. Tá? Essa parte de ser discutido como uma evolução da Synergy, isso parte um pouco do desenho que foi apresentado inicialmente, né, que pegava a plataforma da Synergy, mas de fato existe uma mudança grande nas alturas, nos diâmetros dos anéis difrativos, né, ela é uma lente difrativa, mas que tem uma tendência que já vinha sendo apresentado, por exemplo, na Panoptix Pro, que são os quinoformes, e aí para quem ainda está entrando nesse mundo, tem várias aulas lá, né, nos nossos cursos do COEP, tanto no presencial como no online de lentes premium. Tem uma aula muito boa do Bruno Fontes sobre a anatomia de uma lente difrativa, né, como é que funciona isso de ter vários anéis, etc. E lá, para quem já assistiu, esses quinoformes, eles são como se fossem pontas, assim, né, triângulos ali. E uma tendência que existe no mercado é de tentar deixar isso menos afiado, vamos dizer assim, né? Ele vai suavizando essas transições justamente para diminuir halos, glare, o espalhamento da luz. Então, é uma evolução bem importante, né, que tende a melhorar bastante os sintomas visuais aí. E a gente tem uma previsão, né, da Johnson, os estudos preliminares aí de a partir de 32 centímetros, 40 centímetros, sem ter aquelas perdas, né? Isso é uma coisa bem importante. E aí, na tua prática, você acha que ela entraria em que paciente ou em que combinação? Você é um cara que gosta muito de blend também, né? Em que tipo de atividade ou que tipo de paciente você acha que faria mais sentido, né, usar esse tipo de tecnologia? Assim, a lente, ela vem prometendo bastante entrega, Glauco. Assim, o perto não é tão forte quanto a própria Synergy era. Sim. Uma ZMB, que é a bifocal da própria Johnson também, tem a melhor adição disparada assim do mercado. Tá? É um 33 centímetros, muito forte. Aí a Odyssey, ela já está em torno de uns 40 centímetros. Então parece irrisória essa diferença de 7 centímetros, mas vamos ver como é que o mercado vai reagir, principalmente os pacientes mesmo. Tá? Então 40 centímetros enxergando bem, né, com os dois olhos, né, então eu vi esses estudos, com dois olhos realmente os pacientes eles têm uma sensação de que é muito suficiente, tá? E contínuo mesmo, assim, então intermediário, longe, muito bom. Um dos pontos importantes, assim, que a Odyssey traz, né, em relação à antecessora, né, que é a Synergy, é que a Synergy era uma lente muito pouco forgiving, né? Então, se você errasse a biometria, ou não digo nem errar, né? Sobra, né? Sobra meio grau para lá, meio grau para cá, a Synergy perdia muita performance, né? Principalmente para longe, tá? E aí esse ponto, justamente no que eu falei antes, dessa personalização da tecnologia ponto a ponto para ganhar o máximo de resultado visual, mantendo qualidade, mantendo essa questão de poucos efeitos indesejados, tá? Ele conseguiu ainda ir além, tá? Então ele tem uma tolerância absurda, assim. Então ele tem um platôzão gigante, né, assim, no foco, na distância de longe, por exemplo. Então se mexeu meio grau para lá, para cá, ainda mantém um 20-20, 20-15, e isso daí é a melhor coisa que tem
para a gente que é cirurgião. Perfeito. Porque por mais que a gente capriche, tem fórmulas modernas, né, a gente recalcula, ninguém está, né, assim, tá livre de sobrar um pouquinho de grau. E todas as trifocais do mercado, elas são muito exigentes. Sim. Tá? Sobrou um pouquinho de cilindro ou esférico, cai a performance. E a Odyssey vem para quebrar esse paradigma, entendeu? Vem para quebrar totalmente essa realidade. E se realmente, né, nos nossos primeiros casos, né, primeiros 5, 6 casos, já a gente sentir que, caramba, né, sobrou um pouquinho e a performance, né, a visão está excelente, longe, médio, perto, aí é uma lente para praticamente todo mundo. Né? Uhum. Não digo inicialmente para casos extremos, pós-refrativa, etc, etc, porque aí é abusar um pouquinho da boa vontade. Mas, assim, em termos de exigência visual, né, longe, médio, perto, eu acho que ela promete ser realmente suficiente. Logicamente, né, quando a gente fala 40 centímetros, né, que a gente sempre pensa logo, né, um paciente míope, né, que é 3 graus, 4 graus de miopia, que está acostumado com a visão de perto muito Sim. forte, e menos de 40 centímetros, 30 centímetros, 25 centímetros, aí você tem que tomar um pouco mais cuidado, né, mas simplesmente em orientar muito bem aquele paciente, que ele vai ganhar, né, um range of vision completo, mas o perto vai ficar um pouco diferente do que ele tinha. Sim. Tá? E até mesmo o hipermétrope, que usava óculos, né, então o cara tinha 3, 4 graus de hipermetropia, né, ele teoricamente sem óculos não enxergava nada, mas com óculos a gente enxerga até magnificado. Sim. Então isso é uma situação que a gente passa a dica, né, então para os outros colegas que ainda estão iniciando, que o hipermétrope parece ser um paciente bem simples, bem fácil, na verdade, mas essa magnificação que ele tem da visão de perto por causa do óculos, que é uma lente de aumento, ele vai perder. Então você também tem que alertar. Tá? Então, e nessa situação, novamente, aperta a 40 centímetros, com um tamanho menor, é só alertar muito bem o paciente, né, e ele vai ficar satisfeito com certeza. Essas dicas são muito importantes, eu acho que tem bastante disso nos dois cursos, né? Tanto no presencial como online. Sim. Porque isso é o pulo do gato, assim, para você começar a colocar lentes de alta tecnologia. Não adianta saber só a parte técnica, né? Se esse contato com o paciente, se explicar direitinho, alinhar as expectativas, não tiver afiado ali na ponta da língua. Então acho que são dos diferenciais. E aí, já puxando nesse mesmo assunto, você é um cara que assim, sempre está bem à frente dessas novas lentes, né? Então, foi assim com a PureSee, foi assim com outras lentes. E quando você vai conversar com um paciente que é candidato a essa nova lente, como é que você aborda isso? Você sente alguma resistência dos pacientes? Ou, pelo contrário, eles falam, nossa, que legal, tecnologia nova, né? Eu vou ser um dos primeiros. Como é que funciona essa tua conversa? Assim, de uma maneira geral, as minhas conversas com meus pacientes são bem tranquilas. Né? Assim, eu tenho bastante tempo, eu gosto de fazer uma consulta longa, 1 hora de conversa, para conversar desde amenidades, mas também entender muito bem o perfil do paciente, atividades que ele faz no dia a dia, esportes, necessidade de leitura, de computador, de celular. Então, eu traço um panorama bem completo, né? E aí eu vou sugerir a tecnologia para o paciente, porque quem tem a obrigação de entender qual que é a melhor opção para ele, não é ele, o paciente. Ele é um leigo. Né? Teoricamente, a gente que, sendo especialistas, a gente vai saber escolher a melhor tecnologia. Então, tudo isso que está acontecendo com a Odyssey, por exemplo. Então, a gente está já entendendo dos outros mercados, da experiência de outros cirurgiões, para já orientar, né, o paciente e já saber da indicação. Tá? Então, pega um exemplo muito bom que você deu, da PureSee. A PureSee é a lente que, poxa, mudou a realidade da cirurgia de catarata nesse último ano e meio, né, que no mundo inteiro você ampliou a indicação de lentes de alta tecnologia, entregando uma profundidade de foco, mantendo a qualidade visual, contraste, assim, como se fosse uma lente monofocal, e aí indicando para pacientes que anteriormente não podiam colocar uma lente difrativa, né? E ainda não colocam difrativa, justamente por quê? Porque o contraste das difrativas ainda é um pouco menor do que uma PureSee. A PureSee simula uma monofocal. Mas hoje, retinopatia diabética, né, leve, até moderada,
glaucoma, sim, hoje é muito aceito, né, você indicar uma lente como a PureSee, porque você está entregando muito mais resultado de médio e eventualmente até de perto num paciente que anteriormente a gente meio que condenava, vai usar óculos para sempre, tá? E aí volta a Odyssey, além de tudo isso que eu já comentei, né, desses primeiros resultados, né, então ela é uma plataforma muito consagrada, né? Então a Tecnis, na verdade. Sim. Tecnis vai completar 25 anos, né, ano que vem, de inauguração, vamos falar assim. Então, todo mundo sabe que o índice AB do material da Tecnis é um dos melhores do mercado. Tá? Isso ele se reflete ultimamente em contraste. Tá? Então, ele tem uma qualidade de imagem melhor. Aí, além disso, né, então tem a correção, né, de aberração esférica, que todo mundo já é tradicional, parece que nada, mas se você juntar índice AB com correção de 0,27, que corrige, teoricamente, a média, né, de aberração esférica corneana da população. Tá? E, além de tudo isso, tem correção de aberração cromática também. Então, se você soma todas as tecnologias, né, que a plataforma Tecnis já tem, agora com esse novo desenho de anéis difrativos, você mantém, né, você consegue, na verdade, esse foco contínuo esse range of vision, certo? E ainda os estudos preliminares mostram que a queda, né, do contraste é muito pequena. Legal. Na verdade, ela tem o melhor contraste do mercado de lentes difrativas. Né? E foi até uma pergunta, né, que eu fiz, assim, puxa, ele está nesse nível de contraste onde já dá para indicar para casos, né, mais limítrofes ou até mais assim, delicados? A resposta, acho que inicialmente é não. Né? Então, para casos onde o contraste é muito importante, ainda é uma lente difrativa que talvez a PureSee, né, ainda tenha esse papel melhor. PureSee e outras EDOFs do mercado também. Tá? Então, é onde eu vou me situar, né? Então, é uma lente que vai ampliar bastante, tá? Esses efeitos fóticos menores, a tolerância, né, mais amigável, essa consagração da plataforma que nos dá segurança, então, prometem muito mesmo, né? Então, aí, daqui a semanas ou meses, a gente vai ter a nossa própria experiência e vai poder falar cada vez melhor para o mercado o quanto, né, ela está sendo diferente mesmo, mas assim, a expectativa é excelente. Boa. E quando tiver, já fica o gancho aqui para você voltar a contar um pouquinho dessa experiência para a gente. Né, eu acho que nesses próximos meses, vários colegas também vão começar a implantar, a gente vai ter os nossos primeiros casos e vamos entender como é que funciona e onde a gente vai posicionar na estratégia, né, com cada paciente. Acho que é isso mesmo, né, então... São várias lentes, né? São, sei lá, vamos falar 12, 15 lentes, né, trifocais ou full range of vision, seja smooth, seja, né, um pouco mais steep. Mas, assim, no mercado, graças a Deus, a gente tem opções. Né? Então, vai ser bom testar, ver os resultados. Vai ter halo, vai ter glare? Sim, é uma lente difrativa. Com certeza. Tá? Mas, se for um pouco mais leve, né, assim, eu não tenho tanto medo de halo e glare, porque meus pacientes são bem orientados, né, na conversa. Mas se for menos ainda, ou mais suaves, é um ponto muito positivo, né? E aí é onde muitos dos cirurgiões brasileiros e do mundo, né, eles vão se sentir cada vez mais confortáveis com não só essa questão, mas com tudo que eu falei, tá? Então, acho que até para finalizar, né, Glauco, assim, a expectativa é muito boa, acho que vale a pena todo mundo testar. Logo que a própria Johnson disponibilizar para o mercado geral, acho que vale a pena testar sim e comparar com os resultados de outras tecnologias que as pessoas já têm experiência. Boa. E para quem quiser saber mais, entender um pouco mais de todas essas tecnologias e também saber as atualizações, as novidades, né, é só seguir a gente aqui no nosso podcast, no Instagram, nas nossas redes sociais, Hub Coep, Coep Cursos, e também para quem quer se aprofundar, entender um pouco mais, tanto na teoria como na prática, principalmente, a gente tem os nossos cursos online, plataforma do Hub, que é a nossa plataforma on demand, né, onde os alunos podem assistir no conforto de casa, né, quando se sentirem mais à vontade, e também os nossos cursos presenciais, aí é uma imersão completa, né,
eu posso falar e sou suspeito, porque eu também fiz há algum tempo o curso de lente de alta tecnologia com o Takashi, então a gente passa 3, 4 dias assim, imerso nisso, vendo todos os pacientes, acompanhando as cirurgias. É realmente uma experiência que eu acho que te dá muito mais segurança para implantar esse tipo de lente, né, para colocar isso no teu dia a dia. Eu acho que traz muito mais sucesso para os pacientes, né, uma experiência diferente e também para você na própria clínica, né? Então, para quem quiser saber mais, fiquem ligados aí nos próximos episódios. Takashi, muito obrigado. Valeu. Valeu, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Como o Glauco falou, o COEP, a gente tem a obrigação de fornecer várias soluções para vocês que querem aprender um pouco mais sobre lentes de alta tecnologia. Então, desde os cursos presenciais, o online, on demand, mas a gente sempre está querendo inovar, trazendo mais modelos de ensino, né, para que essas informações sejam melhor aproveitadas e vocês consigam implementar essas tecnologias na prática diária. Valeu, Glauco, obrigado pela oportunidade. Até mais. Sigam os próximos episódios.